Vamos aguardar aí uns instantes a Michele. Obrigada, Vânia. Que time, né, Márcia? É isso aí. Que time. Vamos apertar aí os coraçõezinhos para que a galera possa estar entrando. O coraçãozinho ainda não está aparecendo para mim aqui. Ah, muito bem. Vamos chamar o pessoal. Isso aí, ainda bem, ainda bem. Ainda bem que vocês me avisam que a câmera tá virada. Vamos lá. A Michelle ainda não chegou. Se lembrarem de alguém, aperta aí a flechinha para chamar. Oi, Pati. Oi, Cristiane, tudo bem? A cara da mãe. Os cabelos cada vez mais também, né? Boa noite, sejam bem-vindos. Eu acho que eu avisei a Michelle que era às 20, né? Vamos ver, tô esperando ela chegar. Deixa eu dar um oizinho para ela aqui. Ah, tá aqui. Vou visualizar, ver se vai dar certo assim, Michelle. Aguardando a doutora Michelle. Ah, agora sim. Boa Tudo noite. bom? Boa noite. Tava Eu não tô te travando. ouvindo. Ué? Será que é porque eu tô com. O pessoal tá me Ah, eu ouvindo? acho que é porque eu tô com o microfone. Deixa eu tirar. Peraí. Minha primeira Vê se tá me experiência com ouvindo. convidado. Vamos aprender. Vê se tá ouvindo? É, isso mesmo. Não dá para usar o microfone, mas acho que a minha voz também chega. Tá bem direitinho, tô te ouvindo bem. Boa noite, Michele. Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Eu estava aqui ouvindo, esperando o pessoal chegar. Opa! Gente, meu celular despencou. Pera. Ah, onde é que tu estás? Estás no consultório ou tá em casa? Eu tô em casa. Ah, pois é, como todos nós, né? Vamos esperar um pouquinho que a Michelle tá Ixi, organizando. Maria. Agora entrou a Siri no meio aqui. Voltou, Michelle, tudo certo. Tá, eu acho que não vai cair de novo. Não, eu tô dando aqui um boa noite para uma galera, né? De amigos, clientes, pessoas, inclusive, que já te conhecem, que já estiveram aí em Garopaba fazendo consulta contigo. Deixa eu ver, eu acho que eu vou paralisar aqui os comentários para o teu rosto aparecer, né? Só que daí depois eu abro, quando quiser fazer pergunta, eu abro. Isso, acho que assim fica melhor, senão o teu rosto fica tampando e aí os comentários também. Depois eu abro os comentários para eles. Muito bem, vamos lá então, né? Eu estou muito feliz, eu queria primeiramente te agradecer, Michele. Eu vou te chamar de Michele, tudo bem? Claro. Te chamar de doutora. Aí Não, igual, pode não chamar pode de ter que Michelle. mereça toda essa honra, né? Mas é que como nós nos conhecemos assim no, no informal, acaba saindo Michele. Primeiro eu queria te agradecer, né, pelo convite para estar aqui. Eu sei que tu adoras mídias, adoras essas filmagens, essa exposição, mas eu queria te dizer que eu sei que é uma superação para ti também, então muito obrigada por estar aqui, porque eu reconheço que tu tens um conhecimento fantástico e como missão também compartilhar isso com as outras pessoas, então por isso me encorajei em trazer você para poder falar para mais pessoas ainda, inclusive para pessoas que convivem comigo, né? E na qual eu comento muito, né? Sobre você, sobre o trabalho, sobre tudo que eu aprendi contigo. Muito bem. Então, para a gente começar, a Michelle já vai falar. Quero dizer porque que... Como é que eu conheci a Michelle, né? Eu morei 6 anos e meio em Garopaba e lá em Garopaba, a Michelle, embora seja gaúcha, né, de Porto Alegre, mora em Garopaba, depois ela vai falar sobre isso.
Eu tive a oportunidade de conhecê-la justamente no momento da minha vida onde eu estava com alguns sintomas bastante desagradáveis, tanto emocionais quanto físicos, né? E conhecer a Michelle, né, foi um caminho de autoconhecimento muito profundo. Sobre vários aspectos, né? A gente vai falar sobre isso hoje, mas principalmente a capacidade, né, que eu acho que ampliei de observar o corpo. Não que eu tenha me tornado sábia nisso, né? Eu sou uma aprendiz da aprendiz ainda, mas a minha percepção, minha consciência, né, com relação ao meu corpo, os meus sintomas, as minhas doenças, ampliaram muito. Até por conta dos tipos de tratamentos que tu sugere. Então, essa live, né, ela é meio que para festejar ou comemorar ou até mesmo vibrar nessa vibração da vida que nós estamos agora numa situação, né, tão peculiar da pandemia, mas para trazer, né, a ideia da vida, né, apesar dos fatos. E que tomar consciência do corpo ou conhecer o corpo, né, como um caminho de viver mais, de ter mais vida na vida, né? Eu costumo dizer, né, às vezes para os meus clientes que existem muitos moribundos no mundo, né? Não é o fato de a gente estar respirando e o coração estar batendo não significa que estejamos vivos de fato, né? E porque o corpo muitas vezes resiste, né? Ele quer que a gente sobreviva, mas a gente não está Sim. aproveitando muito essa vida, né? Então, eu queria te agradecer e queria que tu te apresentasse da maneira como tu gostas de se apresentar. Então, eu sou médica formada, né, em Porto Alegre e eu já nasci filha de homeopatas, então eu já fui para medicina com uma visão um pouco diferente. Eu me apaixonei por fisiologia, que é como o corpo humano funciona, e por farmacologia, que é como os remédios funcionam, né? Eu adorei entender remédios e saber a posição deles, né? Acabei estudando porque eu não conhecia remédios, não faziam parte da minha vida. E nessa busca eu acabei ficando doente um pouco depois que eu saí da faculdade. E eu sabia que tinha algo de errado comigo, que não era só emocional, que tinha alguma coisa física errada comigo. E ninguém sabia me dizer o que que era, e eu comecei a buscar, e eu descobri a medicina funcional, então, que seria uma forma de entender o corpo mais a fundo, de encontrar a raiz do problema, né? Como se a gente tivesse uma árvore em que as folhas estão doentes, e não adianta a gente ficar arrancando as folhas feias. Muitas vezes essa árvore está precisando de água, está precisando de nutrientes na raiz, tem alguma praga na raiz da árvore. Enfim, a gente entender da onde estão vindo as coisas, por que que a gente não se sente bem, né? E nessa busca eu fui entendendo muito mais de realmente como que o corpo funciona, fui me aprofundando nisso que eu já gostava tanto, né? E fui entendendo as pessoas, né? Milhares, milhões, talvez, de pessoas com quem eu já conversei, que eu já olhei para elas e cada pessoa traz um ensinamento e a gente vai aprendendo muito, né? Então, é isso, é o que eu procuro, tanto para mim entender, né, a vida, o que que a gente faz com o corpo, como estar melhor, como ter saúde de verdade, porque o conceito de saúde não é ausência de doença. Eu não ter uma doença diagnosticada não significa que eu sou saudável, né? O conceito de saúde é um estado completo de bem-estar físico, mental, emocional e existe uma discussão para incluir o espiritual, né? Então, tudo isso integrado traz uma sensação diferente, né? Que é realmente saúde. A gente acordar bem, a gente fazer todas as nossas funções bem. Não é normal sentir dor, não é normal sentir cansaço o tempo inteiro. Hoje eu estava conversando com uma paciente sobre a questão do vírus que a gente está vivendo agora, né? A questão das pessoas sintomáticas e dos pré-sintomáticos ou assintomáticos. E eu disse, nossa, tem geralmente quando um vírus ele está se multiplicando dentro do corpo, a gente vai sentir no início algo sutil, mas a gente vai sentir um cansaço, a gente vai sentir alguma dor. Só que tem muita gente que vive com cansaço, com desconforto, com dor, com
Então, as pessoas nem percebem que tem um vírus se multiplicando dentro delas, porque aquele estado já é natural, né? E eu acho que isso é um problema que a gente está vivendo, né? Não que as pessoas não tenham sintomas, mas os primeiros sintomas, os muito precoces de uma infecção viral, eles são justamente esses sintomas de queda de energia, de eu não tô no meu 100%. Mas quem vive 100% hoje, né? Quem realmente está bem, está num estado de equilíbrio, quem acorda bem, quanta gente faz atividade física para perceber que o rendimento caiu, que eu não estou respirando tão bem, que eu não estou tão forte para fazer aquilo que eu faço. Se eu nunca faço nada, como é que eu vou perceber, né? Como é que eu vou ter essa ideia inicial, né? E eu vi uma analogia muito interessante essa semana sobre a nossa saúde, ela é tipo um ventilador, né? Então a vida moderna, aquele ventilador girando muito rápido, a gente não vai ver que tem uma pá quebrada, a gente não vai ver se está sujo, se está mal encaixado. Aquela pá tá girando muito rápido e parece que tá tudo bem. A gente não enxerga. Né? E hoje a gente vive uma situação em que simplesmente os ventiladores foram todos desligados e a gente está olhando para as nossas pás e está vendo o quanto tem coisa quebrada, coisa arranhada, coisa mal encaixada, né? E a gente foi obrigado a isso, foi tipo uma queda e desliga aí, porque a gente estava nessa de girar tão rápido, e quanto mais rápido a gente está envolvido, e eu vejo muito isso nas pessoas em geral, assim, não, eu estava lá preocupada em pagar uma dívida, em trabalhar muito, ou em cuidar do meu filho que estava doente, em produzir, e quando eu parei, eu fiquei doente. Não. Quando parou, a gente viu o estrago, né? A gente não fica doente quando a gente para, a gente constrói a doença enquanto a gente tá a milhão. E na hora que a gente para, eu falo assim: olha, quem nem comprar no cartão de crédito, né? Eu vou sair comprando cartão de crédito e depois vai vir o boleto. E eu vou dizer: eu não comprei nada. Não, tu passou comprando e agora veio o boleto. Então o corpo tá te mandando aquilo que ele estava tentando te avisar, mas estava muito rápido tudo acontecendo. E isso é o que a gente faz hoje, eu acho tudo muito rápido, a gente acaba ficando muito cego, surdo, enfim, para as coisas que o corpo está mostrando, aquelas mais sutis. E quando vem uma coisa mais forte, a gente finalmente para e olha para, opa, o que está acontecendo, né? A velha história, né? Quando o sintoma limita absolutamente o ser, ele não tem opção senão olhar para o sintoma e resolver, pelo menos em parte, né, para conseguir ter alguma mobilidade. Michele, eu vou te fazer algumas perguntas, né? Mais ou menos dando aí um direcionamento, mas você fica bem à vontade, né, para estar respondendo aí conforme tu acha que seja legal e vai trazendo aí os teus conhecimentos. Especificamente, eu queria que você conseguisse nos dizer qual é a diferença da medicina funcional de uma medicina clássica. Então, na verdade, é só abordagem, né? A medicina funcional, então, como eu estava dizendo, ela busca a origem do problema. Na medicina clássica, a gente tem etapas, né? A gente tem o diagnóstico, a gente precisa saber o que está acontecendo e depois o tratamento. E, na maioria das vezes, o tratamento, ele é em torno de acabar com os sintomas. Então, se eu tenho a pressão alta, eu vou usar um medicamento que vai baixar o nível de pressão arterial. Mas por que que a minha pressão ficou alta de repente? O que que aconteceu com as minhas artérias? O que que aconteceu com meus hormônios? O que que aconteceu com o meu sistema de controle nervoso, né? Então, assim, a pressão ficou alta por um motivo. O corpo, ele sempre quer estar saudável, ele sempre pende para o lado da saúde, sempre. Né? O nosso corpo, ele é incrível, e ele não quer ficar doente, né? Nenhum organismo quer ficar doente. Então, se isso acontece, é porque tem alguma coisa faltando, tem alguma coisa sobrando, e muitas vezes eu só apagar os sintomas é como eu querer acabar com o incêndio desligando o alarme. Se eu tenho um incêndio, não adianta eu ir lá e desligar o alarme, ah, acabou o incêndio. Não, o incêndio continua, só desliguei o alarme, né? Então, o corpo ele avisa as coisas muito antes, ele mostra, né? O diabetes não é uma coisa que acontece de um dia para o outro. O diabetes passa 20, 30 anos acontecendo lá dentro até que ele se manifesta da forma que a gente diagnostica,
né? Os problemas de coluna, as dores, essas coisas mais limitantes, elas vêm se construindo com pequenos sinais e com coisas que a gente vai deixando para trás e que a gente vai ignorando, né? A mulher tem a questão de ciclo, por exemplo, né? Que o nosso ciclo hormonal, ele é muito sutil. Os hormônios, eles são muito sensíveis. Os nossos hormônios, eles alteram por diversas situações. Então, as alterações de ciclo menstrual, elas vêm muito antes de vários problemas, né? Porque os hormônios, eles são muito sutis. E quantas mulheres simplesmente inibem o ciclo com hormônios anticoncepcionais, enfim, com várias coisas. E esse é um sinal muito precoce de que alguma coisa estava acontecendo de errado. A gente sabe, né? Ah, uma situação de muito estresse vai adiantar, ou vai fazer não menstruar, ou vai fazer ter cólica, ou vai aumentar o sangramento, enfim, são muitas coisas que se pode perceber e que se a gente simplesmente apaga, a gente não vai saber, né? A gente só vai saber quando a coisa já está muito evoluída e vai buscar tratar aquilo que tá ali na ponta, né? E não entender o que veio antes. Sim, isso, inclusive, né, como eu falei no início, foi uma das coisas que mais, assim, de benefício, né, trouxe o meu tratamento com a funcional, tanto com a medicina como com a nutrição funcional, né? Que é a compreensão do corpo, né, com um pouco mais de consciência, ou seja, a homeopatia, né, não como uma vaidade, mas você conhece o Davi está fazendo 11 anos amanhã, né? E para mim o Davi é minha experiência, né? Da tua área, né? O dos teus pais, e aí da homeopatia, da naturopatia, dos florais, né? De todas essas abordagens mais naturais. Eu não sei se tu vais lembrar, faz um tempo que tu nós não falamos sobre ele, mas o Davi tomou antibiótico com 11 anos, uma vez só na vida, que foi aos 2 anos, quando ele teve aquela infecção bacteriana, né, na urina, né, Uhum. né? E ele precisou então tomar um antibiótico acho que por 5 dias e depois nós continuamos. Na época não era você que era a médica dele, a doutora Idela de Floripa. Continuamos com homeopatia para dar continuidade ao tratamento. Mas o Davi, desde os 3 meses, né, eu comecei a dar homeopatia, justamente porque ele teve um febrão ali pelos 3 meses, 2 meses. Mãe de primeira viagem, extremamente estressada e preocupada. Eu segui os preceitos médicos do Tylenol Baby com tintura, né? Sabor, sabor framboesa para ficar bem gostoso. E ele teve uma alergia, parecia uma alergia no corpo inteiro e ficou todo vermelho, a febre aumentou mais ainda. E eu fiquei com muito medo. E daí, quando eu voltei, né, no mesmo médico, ele disse: não, só troca para o mesmo Tilenol, só que sem cor, porque ele tem uma alergia a corante. Nossa, eu realmente, assim, né, nem fazendo nenhuma apologia à medicina, muito pelo contrário, né, então estamos aprendendo muito sobre isso, principalmente nesse momento de pandemia. Mas, aquele momento, eu tomei uma decisão. Eu tomei uma decisão que eu levaria a vida a partir do nascimento do meu filho e daquela circunstância, né, da alergia, de uma outra maneira. E a partir de então, eu comecei a fazer a homeopatia com ele. Uma das coisas que mais me chama atenção no que ele me traz de conhecimento, porque eu comecei a fazer homeopatia, eu já tinha 38 anos, né? Ou seja, já tinha me intoxicado a vida inteira com outras medicações. Mas ele não. E uma das coisas que eu percebia e percebo nele é que ele sente a doença chegando muito antes dela se Uhum. instaurar. Ou seja, uma dorzinha de cabeça, ele já cita. Uhum. Quando ele era bem pequenininho, uns 3 aninhos, assim, eles quase não sabem de se expressar. Eu sabia que ele ia ter, depois você que descobriu a alergia dele ao leite, porque ele produzia muita secreção. Ele dizia: mamãe, tem um bichinho no meu ouvido, né? E aí, esse bichinho no ouvido, depois eu fui entender que era o início de uma inflamação, ou seja, 4, 5 dias depois, uma semana depois, ele
ele começava a ter uma sinusite ou uma secreção maior e tal. Então, eu quero te fazer uma pergunta, assim, diante desse processo do autoconhecimento, né? Como que um corpo que funciona? Antes de te passar, deixa eu te explicar por que veio essa pergunta, né? Sabes que eu gosto muito da área da espiritualidade, né? Aprendi contigo a meditar, né? Naquele programa dos Nós da Saúde. Depois pode trazer um pouco. E depois disso foram muitos conhecimentos, né, na área da psicoespiritualidade, e hoje eu mergulho bastante fundo nessa área, né, também ainda assim bem iniciante, mas um dos aspectos assim que está me chamando muita atenção é o que nós podemos fazer ou devemos fazer pela vida e como servir a vida para que a vida continue servindo a nós. Então a gente vem de um universo, né, que está todo aí disponível para gente, com todos os nutrientes, né, a partir da natureza, para que a gente tenha não só o alimento, como também a cura, né? Mas a gente vem, de alguma maneira, castigando muito ele, a gente vem maltratando, né, muito esse universo, e em contrapartida se maltratando, né, porque como a gente se alimenta daquilo que maltrata, naturalmente isso vai refletir na gente, né? Então, como que o corpo, né? Ele tá a nosso serviço para que a gente viva, né? Eu não sei o que você acredita, mas eu acredito profundamente que nós somos seres espirituais numa vivência humana. Então, o corpo é uma matéria. Então, a matéria, seja o corpo, a serviço de eu viver essa experiência aqui, né? Ter uma forma, né? E um funcionamento para que eu possa atritar, né? Aí nas minhas relações e viver essa ampliação de consciência. Mas, por outro lado, né, como existe, né, a lei da correspondência, da ação e reação, esse corpo também precisa que eu dê a ele, em contrapartida, aquilo que ele necessita para continuar me dando. Na constelação, a gente diria que seria uma boa relação entre o dar e o receber, né? Eu dou a ele, ele me dá nutrientes, eu dou a ele cuidados, ele me dá nutrientes, eu dou a ele cuidados, e aí a gente vai podendo, sei lá, ter uma relação, quanto mais longínqua, melhor. Então, como é que a gente poderia classificar, ou seja, quais as características, né, da funcionalidade de um corpo? Como saber, né, você que é médica, como saber que um corpo está funcionando? A Luciana Gavão tem uma metáfora que ela diz assim: quando o meu técnico de computador vai lá em casa e me pergunta qual é o problema, eu digo para ele qual é o problema. Ele só sabe resolver porque ele sabe como que um computador perfeito deveria Uhum. funcionar. Logo, ele olha a distância entre como o computador está e como ele deveria estar e ele conserta, né? Então, imagina um médico, né, quando recebe um paciente, ou, sei lá, um terapeuta, ou, sei lá, um profissional, que recebe um ser humano, né? Uhum. E isso fosse lhe perguntado, né? Como que um ser humano que funciona deveria funcionar nas suas virtudes, suas qualidades. Então, como que um corpo humano, né, levando em conta a emoção, mente e tal, ele deveria funcionar para que ele permita essa nossa experiência tão maravilhosa aqui nessa vida? Então, eu acho que o primeiro conceito interessante, tu estava falando do planeta e do universo, o nosso corpo, ele é... Oi? Só vou ativar os comentários se alguém tiver alguma pergunta. Tá. Pode ir lá. O nosso corpo, ele é um ecossistema, né? Então, nós somos um pequeno planeta em que a gente tem muitos seres vivendo na gente, vírus, fungos, bactérias, e é como se a gente fosse realmente um ambiente da natureza em que as coisas florescem, né? Eu sempre falo assim, uma coisa é eu ter um vaso de planta com uma terra fértil, e outra coisa é eu ter um vaso com areia. Se eu tiver um vaso com areia, não vai crescer nenhuma planta. Vai ser muito difícil que cresça, né? Então, a gente
é esse ambiente, né? A gente tem uma integração de seres, de hormônios, e o que a gente pensa, o que a gente vive, o que a gente coloca para dentro vai determinar o estado desse meio ambiente, né? Então, se Uhum. eu encho um solo de veneno, se eu encho uma parte da natureza de veneno, de agrotóxico, aquele solo vai ficar pobre, os animais vão sair de lá, não vão conseguir viver, vão crescer pouquíssimas plantas, vão crescer só sementes selecionadas. Aquilo vai virar meio desértico ou meio monótono, vai virar uma paisagem estranha, não vai ser um ambiente bonito, colorido, cheio de espécies, cheio de coisas, né? Então isso vale para o meu corpo, né? Se eu coloco nutrientes no meu corpo, se eu coloco pensamentos bons, se eu me conecto através da meditação, eu vou estar trazendo um ambiente rico e um ambiente que vai ser isso, ele vai florescer. O meu corpo, né? Como eu falei, o corpo ele sempre quer ser saudável. O nosso corpo ele sempre pende para cura, ele sempre pende para saúde, né? Não existe um organismo doente. Ah? Ele é comprometido conosco, né? Ele é feito para isso, ele é uma máquina que evoluiu milhões de anos, né? E essa questão da evolução eu acho que é o ponto chave, porque a questão é a simplicidade, né? O corpo ele precisa das coisas simples. A gente não precisa muito, e eu acho que emocionalmente também, né? Quanto mais eu tento entender as coisas e tudo, a gente ir para o mais simples, a gente ir por aquilo que é primitivo da gente, para aquele instinto, para aquele sentimento mais simples, torna tudo mais fácil, né? Então, em termos físicos, a gente comer comida mesmo, sabe? A gente comer plantas, a gente comer coisas que estão ali na natureza, que se eu tiver um sítio, eu posso plantar, eu posso criar, eu poderia ter algo que não exija máquinas, que não exija químicos, né? Comida, isso é o mais simples possível. E um dos grandes motivos do corpo ficar manifestando alergias, por exemplo, é que nós passamos milhões de anos vivendo na natureza sem um catálogo. Não existia um supermercado para dizer, o que eu compro aqui é comida, ou isso aqui está numa embalagem escrito amaciante, então não é uma bebida, isso aqui é comida, isso aqui. Então não existia isso. Existiam plantas e mais plantas, e a gente comia em torno de 300 mil espécies tanto de plantas quanto de animais. Então, o nosso repertório era imenso, né? E existiam milhares de outras plantas e animais que simplesmente não eram comestíveis, mas como que eu ia saber disso? Né? Não era. Hoje a gente tem no celular ali aplicativo que aponta para uma planta e fala que espécie é e se é comestível ou não. Mas a gente estava na natureza e não existia isso. Então a gente estava andando e a gente precisava saber o que era. Então a gente tinha os nossos instintos, né? Que o primeiro é o paladar. Por isso que a gente tem uma predileção por doces, porque os doces, eles não são venenos na natureza. Então, o gosto doce é seguro primitivamente para nós. Então, a gente se atira em doce. O gosto, Pelo menos. o gosto amargo, por exemplo, ele é de muitas coisas que são tóxicas. Então, a gente tende a rejeitar o gosto amargo. Mas o principal é que além do paladar, se eu colocasse uma coisa que não era comestível, meu corpo ia me dar um sinal. Então eu ia ter uma coceira, eu ia ter dor de estômago, eu ia ter alguma dor no corpo, eu ia ficar mais fraca. Alguma coisa ia acontecer e eu nunca mais ia chegar perto daquela planta ou daquilo que eu tinha colocado na boca. Eu ia saber que eu estava diante de algo que me mataria, que ameaçaria a minha vida, que esse é o nosso instinto principal. Mas o que que aconteceu? Na vida moderna, a gente foi colocando químicos, como o corante do remédio, por exemplo, que ele não é comida. Ele não foi feito para ingerir. Só que a gente ignora os sinais. E às vezes esses sinais são mais sutis. Então, uma pessoa tem rinite e acha, meu corpo tá errado, eu espirro. Mas o corpo só tá avisando, olha, isso que tu tá colocando para dentro não é alimento, para de comer isso. Ou a pessoa tem gastrite, o meu estômago tá errado. Não, teu corpo tá te avisando. Ó, isso aí não é comida, isso é um veneno, então para de colocar isso pra dentro. E a gente tende a culpar o corpo, né? Tá dando errado. Não, não tá dando errado. Ele tá avisando que aquilo que a gente tá fazendo não é pra fazer. Então é a forma do nosso corpo nos alertar
né? E isso das diversas formas, a questão do pensamento também, né? O nosso pensamento gera muita toxina. Então, o estresse foi feito para durar 2, 3 minutos. Tem um leão com fome, corre, sobe numa árvore, faz alguma coisa porque o leão tá com fome. Mas o leão com fome, ele vai comer um animal muito rápido. Se não for a gente, tá tudo certo. E o estresse passou, acabou, não tem mais. Só que a gente começou a pensar demais, né? E isso criou uma confusão no nosso metabolismo. Isso é muito recente que a gente pensa tanto, nosso cérebro evoluiu muito nesse sentido. E isso criou uma confusão porque a gente passa muito tempo naquela ameaça do leão. E agora no vírus isso é um grande exemplo, porque a gente tem muita informação. Então tinha uma pessoa doente lá na China, lá do outro lado do mundo, lá na Itália, várias pessoas doentes, e a gente estava vivendo o medo da situação como se ela estivesse na nossa frente. E o nosso metabolismo, ele não diferencia uma situação que a gente assistiu na televisão, que a gente leu na internet, que está lá do outro lado do mundo, de uma situação que está acontecendo na minha frente. O nosso metabolismo, ele se prepara para a guerra da mesma forma. Então, quando a gente está vendo notícias preocupantes, quando a gente está vivendo esse clima, e ele é de informação, muitas vezes, né? Não para algumas pessoas, mas para a imensa maioria é uma informação que está chegando, não é uma situação imediata, real. O corpo, ele reage da mesma forma. Então, ele está pronto para lutar, ele está pronto para o físico ser usado, né? Então, ele está mandando energia para músculo, ele está privando o nosso sistema imune de energia, ele está privando o nosso sistema digestivo de energia, ele está só se voltando para sobreviver. E isso é o certo, o corpo não está fazendo errado. Só que o que acontece? Eu vou ficar com a imunidade pior, eu vou ficar com dor de estômago, eu vou ter dor de barriga, eu vou ficar nervosa. Por quê? Porque eu não tô me mexendo, né? Então, falando nos filhos, eu acho que os filhos são os maiores mestres que a gente recebe aí na vida. A minha filha, ela também, ela tava, ontem, foi uma situação assim, ela tava com muita raiva, ela tava com ciúmes, e ela disse, eu tô sentindo uma coisa, tem alguma coisa nos meus braços e eu tô com vontade de fazer alguma coisa. E ela não sabia explicar bem. Eu falei, isso é raiva, faz o seguinte, vai se mexer. Porque teu corpo tá querendo lutar com algum leão, teu corpo. E ela dizia, se mexe. E fiz ela pular e fiz ela fazer ali fisicamente. Eu disse, e agora, onde é que tá? Agora não sinto mais nada. Esqueceu, partiu pra outra. Porque o corpo, ele tá preparado exatamente para isso, né? E nós nos perdemos desse instinto. Porque a maioria das situações que a gente vive de estresse, elas não são imediatas e reais. A gente não precisa correr, a gente não precisa lutar. A gente muitas vezes está sentado, está pensando, e isso cria uma confusão muito grande. O nosso corpo vai saindo daquele prumo que é de bem-estar, que é de leveza, que é de viver o momento, que é o grande desafio, porque a gente pensa muito. Então, justamente os nossos instintos, eles são ignorados, né? A gente começou a pensar muito e a gente não sente mais. Então, assim, nós temos os 5 sentidos. Quantos de nós estamos percebendo agora onde as nossas mãos estão tocando? A gente não tá prestando atenção. Onde o nosso pé tá tocando, onde a nossa, né? Onde o nosso corpo tá encostando, né? O nosso sensório não tá trazendo isso para a realidade. Ou qual é o cheiro de onde eu tô, né? O cheiro é algo que o vírus agora, por exemplo, ele inibe o nosso olfato, daí a gente percebe que não tá sentindo o cheiro. Mas quantas vezes a gente para realmente perceber o cheiro? O cheiro é o instinto mais primitivo que a gente tem. O nervo do olfato é o único nervo que não tem escala até o cérebro. Ele vai direto. Então, ele é o mais primitivo de todos. E é muito curioso a gente estar diante de um vírus que nos tira isso, né? Quando a gente está nessa vida tão acelerada, né? E os nossos sentidos, eles tendem a ser muito ignorados. O som, a gente foca em alguma coisa e não escuta o resto do que está em volta, né? Então a gente perdeu muito isso, que é um super estímulo para o nosso cérebro e que é algo natural e que é algo que nos traz bem-estar e uma sensação de tranquilidade, de segurança e de presença, né?
Eu vou abrir os comentários para o pessoal poder fazer perguntas enquanto eu faço é, uma indagação aqui. Eu acho que eu tenho que fazer isso aqui, porque foi lá para. Ai, eu sou meio ruim nisso. Acho que assim. Michele, falando em estar presente, né? E essa questão dos sentidos, eu gosto muito do livro O Poder do Agora, né? Que é Uhum. nossa, um manual assim para gente incrível, né? Ele vai desde dos padrões dos pensamentos, né? E das emoções da nossa vida até a espiritualidade, né? Então ele passa por vários temas. E um dos temas que me chamou muita atenção no início de 2018, eu falei assim, meu, eu vou precisar testar isso. Foi um tema que é retardando o processo de envelhecimento. E aí hoje eu lembrei que eu tinha lido isso e falei, eu vou achar isso para falar com a Michelle. Então, olha o que ele fala. Nesse meio, retardando o processo de envelhecimento. Nesse meio tempo, a percepção do corpo interior traz outros benefícios no campo físico. Um deles é uma significativa redução do processo de envelhecimento no corpo físico. Aí ele explica. Quando nos identificamos mais com o corpo interior, né, do que com o corpo exterior, ou seja, quando a gente, né, consegue dar vazão ao nosso espírito, à nossa alma, né, aos desejos da nossa essência, mais do que a matéria em si, quando o estado de presença, né, se torna o nosso modo normal de consciência, deixamos de acumular tempo cronológico na nossa psique. E até isso explica os psicossomáticos, né? E nas células do corpo. O acúmulo do tempo, desse tempo cronológico, tal como um fardo psicológico do passado e do futuro, prejudica a capacidade de autorrenovação das células. Portanto, se você ocupa o seu corpo interior, ocupa uma ginástica interna, né? Isso que tu estás falando agora, por isso que eu achei que ficou alinhado. O exterior vai envelhecer em um ritmo mais lento, né? Que a gente fala tanto de tratamentos estéticos, a gente, né, tem todo um mecanismo para tentar se manter jovem, né? E um dos grandes caminhos está justamente, né, a gente cuidar dessa alma, desse espírito, dessa essência, desse psíquico, né, de pensamentos, emoções, que deixam as nossas células densas, né, carregadas, né, de toxinas. E mesmo quando envelhecer, a sua essência eterna vai brilhar através da sua forma exterior. E você não dará a impressão de ser uma pessoa idosa. Aí tem uma pergunta, né? Porque no livro dele são perguntas e respostas, né? Aí a pergunta é o seguinte. Agora eu quero transferir para ti. Existe alguma prova científica disso? E aí ele responde: experimente e você vai ser a prova. Essa resposta dele me instigou assim, né, lá na alma, a falar, É. sabe de uma coisa? Eu vou ver se esse cara tá falando a verdade. Eu vou provar para mim mesma, né, que o rejuvenescimento, manter a espiritualidade, a leveza do coração, né, pode fazer com que nós envelheçamos mais lentamente. E na sequência, né, só para depois passar para ti, ele fala sobre o sistema imunológico. Já na sequência, fortalecendo o sistema imunológico. A gente está falando muito disso agora na pandemia, né? Uhum. A maioria das doenças acontece quando não estamos presentes em nosso corpo, né? Isso que estavas falando dos sentidos. Ocupar o corpo, aí já não ocupar o corpo externo, ocupar o corpo interno, né? A gente falamos do interno, agora o externo nos protege não porque nos coloca num escudo, mas sim porque eleva a frequência vibracional do nosso campo total de energia. Já não penetra no nosso campo de consciência, então
aquelas toxinas também psíquicas, né? Que nos deixam doentes, né? Eu achei muito legal isso, porque falando, né, sobre a pandemia e trazendo, muitas pessoas me perguntam é, como, né, manter o seu corpo. Eu recebo muitos clientes na clínica como terapeuta, já com sintomas. Se não sintomas só físicos, sintomas psíquicos, sintomas Uhum. psiquiátricos, e muitas vezes sintomas físicos também, né? E uma das coisas que eu aprendi é que à medida em que, como tu mesmo falaste, né, à medida que o corpo já tem uma dor, a inflamação já está lá. Mas antes disso já estava nos meus pensamentos, já estava nas minhas É. emoções, não desde que eu nasci ou até em outras vidas, talvez eu tenha começado. Então, de nada adianta eu trabalhar só o aspecto cognitivo, o aspecto da cura das emoções e dos sentimentos, se também, né, esse ser que sou eu, que somos todos nós, não aprendermos a perceber o quanto tudo isso reflete no nosso corpo, né? Então, eu gosto muito, né? Algumas pessoas que estão aqui, inclusive, assistindo, gosto muito de associar, dizer, né? Nós precisamos cuidar do corpo para poder perceber o que é orgânico e o que não é orgânico, para não noiar. Eu falo assim, para a gente não ficar noiando. Nem tudo, né? Nem a dor da unha pode ser uma inflamação na unha, né? Claro que tem ali, né, um motivo emocional, mas não necessariamente nós vamos tratar tudo tratando o emocional, nós vamos tratar tudo, porque uma doença crônica, né? Eu sei, eu tenho hernia de disco na C5-CC, na lombar, tenho uma coleção e que doeram por muito tempo, né? Ela já tenho aí um padrão repetitivo de um comportamento que gosta de carregar tudo nas costas, que é controladora, né? Que eu aprendi lá contigo a meditar, a trabalhar esses aspectos, de muito tempo. Então, nós precisamos cercar o fenômeno. E cercar o fenômeno é cercar tudo aquilo, né, que envolve mesmo esse motivo pela qual esse corpo não está funcionando e essa mente, então, por consequência, não vai funcionar, né, quimicamente, né? É, Então, eu acho que é falar. a questão que eu estava falando de criar o ambiente, né? Então, a gente falando na gente como um ecossistema, é muito difícil eu ter uma praga numa floresta, né? Eu não preciso me preocupar em uma praga, não tem uma única planta que cresce e toma conta de uma floresta. A floresta, ela tá em equilíbrio e uma plantinha não vai tomar conta daquilo ali. Tá tudo em equilíbrio, tá tudo convivendo. E isso é o vírus no nosso corpo, né? Então, o vírus, ele não é nenhum ser vivo. Ele é uma carga genética envolvida numa camada de proteínas, e essa carga genética precisa encontrar as nossas células receptivas para ele. A nossa célula deixa o vírus entrar e multiplica o vírus dentro dela, e aí a nossa célula explode e libera vários outros vírus. Então, o nosso corpo permite isso. E para o nosso corpo permitir isso, Motion, porque para. Quero entender esse negócio direitinho. Vamos entrar então um pouquinho. Eu sei que o pessoal tá louco para fazer perguntas. Se terminar e tu topar, a gente continua mais um pouco aqui. Entramos novamente para responder as perguntas deles e podemos voltar com outras lives se tu quiseres. Eu acho muito legal você trazer essa tua explicação sobre o vírus, porque nós estamos assim bastante já menos amedrontados que no início da pandemia, né? Do que agora. Então, faz uma abordagem geral assim da tua percepção, né, sobre o coronavírus, aquilo que a gente conversou no dia da minha consulta lá, né, com a tua percepção do ambiente, né, dos lugares mais poluídos, talvez, né, como uma então, hipótese. todo vírus, como ele não é um ser vivo, ele é uma carga genética, ele vai se ligar nas nossas células e ele vai expor uma fragilidade, ele vai expor uma toxina, né? E como eu falei, o nosso pensamento, ele pode ser toxina. O estresse, ele produz coisas que, se a gente olhar no microscópio, é muito parecida com uma molécula de vírus já no nosso corpo, né? Então, é incrível a semelhança
da toxina celular que o estresse produz e de um vírus dentro de uma célula. Elas são quase iguais, né? Então, o vírus, ele tá ali, ele tá expondo alguma coisa que já tá no meu corpo, né? E uma das coisas que se levanta, então, é o fato do vírus, ele tá acontecendo muito mais em locais de grande poluição, principalmente no caso do coronavírus de poluição atmosférica, né? O Han é o lugar mais poluído do mundo, tanto em termos de agrotóxico quanto em termos de poluição do ar, é um lugar muito poluído. E se a gente for acompanhando, o norte da Itália é um ar muito poluído na Europa, Nova York é um ar muito poluído nos Estados Unidos. E eu não estava entendendo a questão da Amazônia, né, aqui no Brasil, que foi um dos primeiros lugares a ter uma explosão de casos. Mas a gente pegando o mapa das queimadas que aconteceram recentemente na Amazônia, que liberam muitos gases tóxicos, onde concentrou esses gases é o mesmo lugar onde concentraram os casos de corona. Então, essas toxinas, elas acumulam nas nossas células e quando o vírus chega, ele expõe tudo isso, né? Ele encontra uma célula frágil, receptiva, né? É como se eu tivesse aquele solo que não está tão fértil, a poluição, enfim, a vida deixou aquele ecossistema mais propício a crescer uma praga, né? É mais ou menos isso. Então, a gente tem um sistema e a gente tem um sistema imune para combater, mas a gente também precisa ter um ecossistema receptivo para isso. O vírus, ele tem que encontrar o ambiente propício para se multiplicar. E a gente vê que obesidade, por exemplo, também é uma das funções da gordura corporal recentemente descoberta, aí faz poucos anos que se descobriu que a gordura é um depósito de toxinas no nosso corpo. Então, quando o nosso corpo não aguenta mais ter toxina em circulação e não dá conta de botar tudo para fora, ele vai acumular nas células de gordura. E é por isso que a gente tem tanta obesidade na vida moderna. A gente é muito poluído, né? Tanto emocionalmente quanto quimicamente, o ar, enfim, tudo. E a gente está acumulando. E tanta gente tem dificuldade em perder peso, mesmo fazendo exercício, dieta, porque o corpo ele não quer soltar aquele monte de toxinas, ele vai se envenenar, né? E aí o que a gente vê no coronavírus? Quem que é o principal grupo de risco em qualquer faixa etária? A obesidade. Porque tá ali, as toxinas estão ali acumuladas e o vírus vai encontrar um ambiente propício porque tá cheio de toxinas. Então, eu sempre falo, quando as pessoas falam em emagrecer, né? Eu sempre falo, olha, a gente precisa lidar com toxinas, a gente precisa ajudar o organismo, né? Não é só o intestino, o corpo inteiro, ele precisa ter um apoio e por isso passam pensamentos, passa o sono, passa atividade física para bombear o nosso sistema linfático. Então, a gente precisa de tudo isso para que isso não fique acumulado no nosso corpo e quando a gente encontrar alguma coisa que põe isso à prova, como um vírus, tá tudo certo, né? Não tem, né? Então, é como se eu tivesse... Foram menos afetadas nesse Exatamente, crianças acumulam, elas têm pouco tempo de vida acumulando toxinas. gordura E eu, também. e eu vi um estudo da Europa com crianças que internaram, e naquele estudo, só uma criança não era extremamente obesa. As outras crianças era assustador o peso e a altura delas, elas eram muito obesas. E aí eu fico pensando assim, nossa, quanta toxina essas crianças já acumularam em tão pouco tempo de vida. E isso acontece porque tem crianças que só tomam refrigerante, só comem comida industrializada desde muito pequenas, e elas já acumularam todo aquilo de toxina e o organismo delas já está explodindo, e aí quando encontra o vírus, elas também vão acabar complicando, entendeu? Porque elas já têm tudo isso também, né? Os Estados Unidos é o lugar, é a capital né, da comida errada. E a gente aqui no Brasil tá muito mal nesse sentido também. A Até porque, gente tem né? muito remédio, muito açúcar, muita comida industrializada, muita coisa pobre de nutriente, assim, né? Então, a gente acaba que, às vezes, sim, muito cedo, pessoas jovens, crianças, enfim, que não era para ser, mas elas já estão muito expostas e quando o corpo é posto à prova, vai apresentar um problema, né? Porque a gente está expondo, então a gente está abrindo aquela caixinha e, e o que tem ali dentro, e a gente escolhe o que tem ali dentro, né? A criança não, a criança, as pessoas escolhem por elas, mas
nós adultos podemos escolher, né? Então, acho que isso é o que a gente precisa trabalhar na nossa cultura ou na nossa questão quando a gente quer ter saúde, é escolher a estrutura do nosso corpo, porque o nosso corpo ele quer se mexer, né? As questões da coluna, por exemplo, praticamente todos os adultos têm alguma tortice num exame de coluna, né? Então, assim, adultos assintomáticos, vários vão ter protusões, hérnias, enfim, e não necessariamente vão ter sintomas, mas essa desestrutura anatômica é muito consequência da nossa inatividade física. Porque o nosso corpo ele foi feito para se mexer e a gente sabe isso, tipo uma criança, né? É difícil fazer criança parar e ficar sentada. Não é porque elas são mal educadas, é porque o corpinho delas está implorando, sai dessa cadeira, tá me inflamando, tá entortando minha coluna, tem uma pressão absurda nos meus discos aqui, e eu preciso sair correndo, eu preciso pular, eu preciso, né? E a gente manda elas Sapato, ficarem quietas. elas estão certas. O sapato, por exemplo, o sapato cria uma desestrutura absurda em todo o nosso corpo, porque a gente tem músculos, a gente tem um sistema nervoso incrível na sola dos pés, que é para sentir onde a gente está pisando, temperatura, textura. É um dos grandes estímulos do nosso sistema nervoso, tá nos pés, que é onde a gente está pisando, onde a gente está entrando em contato com a terra. E a gente isola isso, a gente põe uma sola de borracha ali embaixo, e as crianças não gostam disso. Então, a maioria das crianças pequenas, elas têm o instinto de querer tirar o sapato, né? E tu vai ver as pessoas estão sempre brigando. Tem que botar o sapato, tá sem sapato. A criança quer ficar sem sapato, porque é um estímulo para o cérebro, é da natureza delas. Faz parte da estrutura muscular, faz parte da estrutura nervosa. Tem um estudo da Espanha mostrando isso, que crianças que andam descalças se desenvolvem mais tranquilas e mais inteligentes. Só pelo fato de estar com os pés no chão. Então, não é aplicativo de aprender um monte de coisa. A quantidade de estímulo sensorial, a quantidade de neurônio que vai estar sendo estimulado para perceber a textura, para perceber o peso no chão, para perceber a temperatura do chão, enfim, tudo que está acontecendo ali vai ativar muito o nosso sistema nervoso, né? Então, é tudo muito instintivo e tudo muito simples, desde que a gente tire as coisas do caminho. Eu só vou avisar aqui que faltam 6 minutos. Eu não sei se a gente permanece mais um pouquinho depois ou não, encerramos e marcamos outro dia. O que que tu acha? Dá pra ligar de novo? Eu não sei, Dá. o meu não deixava. Não, dá para voltar numa segunda live, entendeu? É como se começasse uma nova. Ah, Só dá, para a gente na segunda a parte faz gente uma responde. resposta. É, Tá. Tem duas coisas que me chamaram muita atenção que você falou em dois momentos diferentes, né? Primeiro, sobre pegando essa questão da comida, né? Porque vamos imaginar que nós todos já estamos acima dos 20, dos 30, a gente quer saber se a gente ainda tem jeito, né? A criançada, a gente pode aprender a não fazer a mesma coisa com elas, né? Mas sobre nós, né, ainda tem jeito. E aí, uma das coisas que você sempre foi muito didática, né? Você pincelou isso agora, mas não foi tão enfática. É que você disse o seguinte, quando eu cheguei, eu falei assim, tá, mas isso não pode comer, isso não pode comer, isso não pode comer, isso também não, isso também. Pô, fala logo o que pode comer, né? Não sei se tu lembra lá no encontros do Nós da Saúde, tu falou assim, só o que existia há 100 anos atrás. O que existia há 100 anos atrás, e que era comestível, ou seja, o que as pessoas comiam há 100 anos atrás. Eu me lembro de ter perguntado, tá, mas por quê, né? Porque a nossa biologia não evolui, né? Nossa célula, nosso organismo não evoluiu para dar conta de toda essa evolução da comida. E outra questão, até se precisar responder depois na segunda live, tudo bem, o início de tudo, né? Na consulta que eu fiz contigo outro dia, eu falei, Gisele, sou uma pessoa muito especial, estou dormindo só 5 horas e, né, devo estar iluminada, estou vivendo sem dormir. E ele falou, volta a dormir, porque com não dá. certeza parte desses sintomas que você tem estão por conta de dormir, né? A primeira coisa que tu me deu imediatamente foi algo natural, né? Para que eu pudesse voltar a dormir. Deixa eu ver quando a gente está aqui. Tá. Acho que dá para começar a responder, depois a gente continua na. Então, Uhum. sobre a comida, eu acho que é muito importante, porque é uma coisa assim que todos nós, né?
Estamos estamos muito influenciados, né, por toda a oferta Uhum. que nós temos, né, tanto no campo mental quanto no campo afetivo, nas carências, né, nas bengalas que vamos usando aí ao longo da vida, quando não damos conta de algo, a gente muitas vezes se apoia na comida, né? Uhum. Então, alocar. Então, como é que a gente pode, né, ser didático nesse sentido sem fechar aí todas as empresas, as indústrias? Eu acho a indústria ela está se adaptando, né? Então eu vejo sim que a gente mudar a cultura é a minha grande pretensão. Eu digo pretensão porque é algo realmente absurdo, mas a gente precisa mudar a cultura e a gente informando e explicando as coisas para as pessoas, a gente tem esse poder. Então, várias coisas que eram maluquices há 5, 10 anos atrás hoje são comuns, muita gente procura, então a própria indústria vai se adaptando, né, a produtos de limpeza com ativos mais naturais, alimentos com menos conservantes, menos químicos, enfim, né? Se a gente for hoje no mercado, a gente encontra muitas opções de coisas mais naturais e esse apelo vende e não tem problema, né? O problema não é vender, é realmente existir essa demanda a partir das pessoas para que as pessoas possam produzir isso para vender, né? Então, coisas mais naturais, coisas que voltam, né? Inclusive ração de cachorro, eu fui comprar ração para o meu cachorro e tem lá a ração tradicional feita de vegetais e carnes orgânicas, enfim. Então, assim, o mercado se adapta à demanda do público. Então, a gente precisa aprender Mudar. sobre isso, né? Conhecer isso, se conscientizar, porque a gente sabe de maneira instintiva que o que é comida e o que não é, eu não preciso ensinar ninguém. E eu falo muito isso para as pessoas também. Alguma, por exemplo, uma dieta ou uma questão do jejum, às vezes não é o momento, às vezes o corpo ele não tá num momento de fazer aquilo, mas a gente sente isso, né? Então, a primeira coisa que eu pergunto quando uma pessoa me pergunta assim, posso fazer jejum intermitente? Tu sente fome? E tu sabe o que é fome? Porque as pessoas não sabem mais o que é fome. A gente é drogado, a gente fica mal emocionalmente e a gente procura a nossa droga, que é a comida. Principalmente o doce, principalmente o carboidrato, principalmente Exato. as coisas químicas em geral, né? As coisas com aditivos, o álcool, enfim. A gente tem um comportamento idêntico a de um viciado em drogas pesadas. Só que são drogas lícitas, né? O açúcar é a nossa grande droga lícita que tá ali e que a gente não reconhece como droga. Então a gente não reconhece essa carência, né? Porque em estudos de vício, né, com ratos, por exemplo, quando eles colocam, eles viciam os ratos em cocaína, e quando eles colocam os ratos num contexto social de atenção e que eles têm uma família e que eles estão bem, eles não procuram a droga mais. Eles não vão. E eles são tão viciados quanto o outro rato que está sozinho numa gaiola e ele vai o tempo inteiro ali. Então, o vício, para nós, também é assim, né? Quando a gente está
Oi, pessoal. Vou abrir aqui para tele, esperar ela entrar. Que bom que vocês voltaram. Oi, oi. Tava falando Então, dos dos vícios que nós vícios. temos, que Então, o nós vício. existência, né, Michele? Eu tenho para mim que a informação, ela está muito disponível, né? Nós não somos mais tão ignorantes como nós éramos há 10 anos atrás. Mas existe muita resistência de nossa parte a encarar, né, as nossas dificuldades. Então, é difícil a gente encontrar, não sei, né? Não me lembro de ter encontrado alguém, né, no consultório que não conhece os malefícios do medo, por exemplo, né? E que não conhecem os malefícios da bebida, os malefícios do açúcar, que não sabe da importância de fazer exercícios físicos. Como é que você, né, enquanto médica, trata dessa resistência, né? Quando isso surge, né? E tu percebe claramente, porque Então, é isso que eu digo, é emocional. Então, assim, essa resistência em termos de comida é muito vício, sabe? Enquanto a gente não se reconhecer, eu acho que a maneira mais fácil de se adaptar a uma alimentação melhor é se reconhecer. Eu sou viciado, eu não tô me sentindo bem. Eu percebo isso em mim. Quando eu não tô bem, e família é algo que acessa algo muito profundo. Voltou. tá, Não sei se eu tô. não, tá normal aqui. Tá. E o sedentarismo também, né? Nós somos seres naturalmente preguiçosos. Se a gente tivesse com comida disponível e sem nenhum perigo de vida, nenhum bicho com fome, nenhum temporal se armando, a gente tinha era que guardar energia, a gente ia ficar bem deitado, preguiçoso, porque a gente não tinha por que gastar energia se a gente não estava buscando alimento e não estava se protegendo de alguma coisa. Então, a gente é preguiçoso. Mas a gente era obrigado a buscar comida, a gente era obrigado a andar, a gente era obrigado a sobreviver, né? Então, hoje a gente não é. Então, a gente precisa usar o nosso consciente, o nosso racional, para fazer todos esses movimentos, para se mexer, para andar, né? Para fazer força. A gente precisa ser forte, né? Tu estava falando do processo de envelhecimento interior e exterior. E assim, a força física é algo que determina muito a nossa biologia interna, né? E se a gente olha para um velho, a gente tem na internet hoje aquelas pessoas, a senhora de 90 anos que faz ginástica olímpica e que sobe naquela barra e faz um monte de movimento e que tem o corpo perfeito, assim, né? Cheia de músculo. Ninguém olha pra ela e pensa, ai, que velhinha frágil, quem será a cuidadora que troca a fraldinha dela? Não, a gente olha e pensa, nossa, eu quero ser que nem ela é saudável, né? E o que que a gente tá vendo naquele momento? A única coisa que a gente tá vendo é força física, é massa muscular, é estrutura mesmo. E o contrário também é verdade, né? Pode ser uma pessoa jovem que perdeu toda a massa muscular e a gente olha e pensa, nossa, que pessoa doente, que pessoa frágil, ela parece que vai quebrar. A gente sente isso, a gente tem isso lá no nosso inconsciente, de que a força física ela está diretamente associada à saúde e isso bioquimicamente é uma verdade, porque a gente tem hormônios e a gente tem toda uma situação nutricional que se a gente está com massa muscular, a gente está menos velho e, consequentemente, a gente está menos doente, né? Então, para manter aquela massa muscular até os 90 anos, eu preciso de um conjunto de hábitos de dormir bem, de comer bem, porque senão eu não vou manter meus hormônios, eu não vou manter uma estrutura propensa a isso, né? Se eu comer tudo errado, se eu não dormir, se eu não fizer força e estimular os meus músculos, eu não vou chegar naquela estrutura. Mas se eu cheguei naquela estrutura é porque eu fiz tudo certo, né? E tudo certo passa por fazer todos os tipos de movimentação física, desde aquela que acelera o meu coração e que é aquele gás que eu tenho que dar quando o leão tá com fome, eu não vou fazer maratona,
eu não vou ficar pensando, eu vou correr e meu coração vai vir aqui na boca e não interessa porque eu tenho que sobreviver, né? Então, esse tipo de estímulo é essencial para o nosso corpo, o estímulo de força. Eu preciso poder carregar o meu peso corporal, tipo, conseguir se pendurar em alguma coisa, sustentar o peso do próprio corpo pendurado em alguma barra, por exemplo, é um grande marcador de saúde, sabe? É um grande determinante se eu tô propensa a adoecer ou morrer ali na frente. No momento que eu perco essa capacidade de me sustentar, eu tô adoecendo. Eu tô adoecendo por dentro também, é um sinal do corpo. Então a gente tem muitos sinais físicos externos de que a coisa não tá tão bem internamente. E eu acho que essas decisões, né, que você estava falando, essa decisão de comer o que eu sei que é errado, essa decisão de ficar sentado quando eu poderia estar me mexendo, eu acho que elas passam muito pela nossa questão emocional e essa desconexão com essa simplicidade que para mim é a visão da nossa energia como um todo, sabe? Porque meditação é isso, é desligar esse monte de pensamento, esse monte de estímulo externo, né? Viver fora do presente. Então, quando eu medito, eu tô ligada em mim mesma, justamente nesse sentido, justamente eu vou perceber o meu corpo querendo se mexer, eu vou perceber o que a comida fez ou não comigo, né? Então eu vou sentir tudo isso, eu vou estar ali presente, percebendo. Pegando esse gancho que tu estás falando, né, sobre nós e a natureza, né? Eu não faz muito tempo que eu tomei consciência disso, né? Porque muitas coisas ficam muito na teoria, né? Pelo menos eu vou usando a minha experiência, né? Ficam muito na teoria do aprendizado e depois que elas vão se tornando uma consciência, porque a gente precisa da experiência para que a consciência aconteça, né? E esse aspecto, né, do quanto realmente nós somos pouco diferente de uma ameba, de uma árvore ou de qualquer coisa que existe na natureza, né? Eu gosto de um comentário da Lucilena Galvão que diz o seguinte, né? Que a ameba, né, ela tem como missão procriar, sobreviver e procriar, né? Isso que é a missão dela de dar continuidade aí, né? E uma contribuição com o universo, né? E quantas vezes nós, seres humanos, dotados de tão maior capacidade, recursos, virtudes e consciência, nos comportamos como uma ameba, né? Nós comportamos exatamente vivendo para sobreviver e para procriar, né? Então, quando eu pensei nesse tema, né, do corpo a serviço da vida, né, porque a gente possa viver essa nossa obra, né, nessa existência, um corpo saudável, a gente vai ter menos limitações, a gente vai poder ter mais liberdade, né, então, para isso. E, ao mesmo tempo, na contrapartida, o que que nós, né, devemos fazer? É certo dizer que para tudo, todas as bactérias, né, que nós temos no corpo, bactérias ou vírus, ou para todas as inflamações que a gente tem no corpo, existe algo na natureza que reflete a cura? Eu acho que até dentro do nosso corpo existe, né? Eu acho que a gente é muito complexo e, como eu falei, muitas vezes só tirar as coisas do caminho, né? Mas em primeiro lugar a gente tem que querer, né? A gente tem que querer acessar e eu acho que essa ideia de separação ela é uma coisa do nosso psicológico, né? Então a gente não é separado da natureza, a gente faz parte. Então um vírus, por exemplo, ele é um desequilíbrio dessa natureza e ele só está entrando e saindo do nosso corpo porque ele está na natureza e ele cresceu naquela natureza doente. A natureza está doente e por isso a gente também está doente, né? Então a solução ela tá na gente, seja dentro da nossa carcaça imediata ou ali perto, mas ela sempre existe, né? Eu acho que existem coisas muito mais profundas, estruturais, como erros genéticos de metabolismo, coisas, né, que malformações e coisas que são muito mais profundas, que eu acho que é muito difícil a gente chegar num nível de acessar, mas ainda assim a gente sempre pode ser a melhor versão daquilo que a gente tem,
né? Então, mesmo que eu não tenha uma perna, eu posso ter a outra perna muito forte e aprender a me equilibrar naquela única perna que eu tenho. É uma coisa absurda, mas eu posso chegar na melhor versão. Eu posso não escolher ficar sentada e não usar a perna que sobrou, sabe? Então, a gente sempre pode estar numa melhor versão e a gente pode buscar aquilo que a gente pode fazer de melhor para melhorar isso. Mas a gente tem que querer, né? A gente sabe internamente, e eu acredito que quando conectados, né, nessa questão de espiritualidade, quando a gente está conectado, a gente sabe mais ainda. A gente sabe muito o que a gente precisa, e eu acho que a gente escolhe estar no caminho errado para aprender alguma coisa. Enfim, a gente não quer sair dali muitas vezes, porque a gente ainda não aprendeu o que a gente tinha para aprender, né? E a gente pode optar por achar essa solução, né? Porque ela tá ali. Então eu falo assim, olha, o meu trabalho é ajudar as pessoas a identificarem o que está no caminho da saúde delas. Porque ninguém tem que buscar a saúde, a gente tem que deixar chegar, entendeu? Porque a saúde está ali, a saúde está ali, a gente é quem impede ela. Então, o meu trabalho é ver o que está no caminho e dizer para a pessoa, ó, tem essa pedra, então desvia e deixa a saúde chegar, sabe? Mas quem vai fazer é a pessoa. Eu posso fazer o melhor trabalho de investigação possível e de orientação. E se a pessoa não quiser, ela não vai, não tem, sabe? Não é uma solução pronta, vem sempre da pessoa, né? Então, cabe à pessoa receber, escutar e optar por aquilo que faz bem. Porque as pessoas sabem as coisas que fazem mal, né? E a gente continua fazendo, eu falo a gente porque eu também. Eu sei os alimentos, hoje eu já tô há anos identificando o meu corpo, então eu conheço, olha, isso daqui me faz mal, isso me deixa fraca, isso faz mal para minha pele, isso me dá dor de barriga. E às vezes eu vou lá e como, entendeu? E eu já sei que vai ter consequências e eu, por algum motivo, escolhi e tá tudo bem. Às vezes eu escolho e eu não vou ficar me castigando por isso, entendeu? Eu escolhi, deu, passou, né? Se eu ficar me castigando e brigando comigo, eu vou escolher de novo, de novo, de novo, cada vez pior. Então, essa questão de se reconhecer, né? Eu falo muito para as pessoas isso. Olha, tira vários alimentos e vai inserindo e vai conhecendo o que o teu corpo está dizendo sobre cada um. Mas, Michele, sobre isso, né? Foi uma das coisas assim que eu não julgo, de fato, tá? Não julgo mesmo as mães que têm uma rotina de trabalhar fora, de cuidar dos filhos, né? De cuidar da casa e tudo mais, de muitas vezes escolher, né, a medicação alopática que tem uma promessa e uma se sustenta mesmo, né, na ideia de uma cura imediata ou de uma atenuação, um paliativo da dor, né? Porque na minha experiência com o Davi e daí na minha própria experiência, né, que desde então vem me tratando com a medicina chinesa, floral, aromaterapia, né, tudo que tem aí de disponível, que eu acho riquíssimo tudo isso. Eu também percebi em mim a necessidade de trabalhar essa questão temporal, né? Porque, veja bem, é muito. As homeopatias normalmente são dadas de hora em hora, né? Quando uma criança está em crise, ou de 2 em 2 horas, ou de 3 em 3 horas, até que ela saia da crise, né? O agente mesmo, né? Você tem as homeopatias de emergência e tem aquelas, né, que você vai trabalhando com outra frequência. Mas, assim, muitas vezes eu ficava pensando, meu Deus, como é que uma mãe vai optar por fazer um tratamento natural se ela tem que acordar cedo, se ela tem que trabalhar, se ela tem. Como é que ela vai conseguir observar o filho, ajudar ele a se perceber, né? Porque uma das coisas que eu percebi assim, que o Davi tem muita capacidade de se perceber, né? Uhum. Mãe, não dá para eu tomar Nescau porque me dá dor de barriga. Mãe, Uhum. não manda eu tomar mais isso porque, né, isso me faz mal. Eu não gosto disso, não gosto daquilo. Ele foi se percebendo. Então, eu vejo que é muito digamos assim, mais exige mais da gente. Como qualquer coisa que a gente queira mudar, exige um esforço, exige um sacrifício. E aí eu ficava pensando, né? Mas será que tá certo esse caminho? E eu nunca tive dúvidas
que aquele sacrifício, naquele contexto, aquele esforço que eu estava colocando em observar, em ficar com ele, ou até mesmo, né, em trabalhar com uma medicação mais natural, que aquilo provavelmente iria ter frutos mais tarde. Eu não sabia ainda direito, por mais que você falava, por mais que as nutricionistas falavam, por mais que, né, a medicina alternativa falava, eu ficava pensando assim, bom, vou pagar para ver, né? Mas requer um esforço, assim como requer numa terapia, né, na qual eu trabalho. Quer dizer, requer uma consciência diária, requer você perceber, né, como você disse, eu vou ter que experimentar os alimentos, né? Eu tive uma gastrite muito séria em 2007, não, 2012, né? A primeira vez que eu tive uma gastrite e tal, e eu fiz um tratamento com uma nutricionista, né? E foi exatamente assim, né? Vamos tirar as sementes, agora vamos botar as sementes e vamos tirar isso, vamos tirar o leite. Agora vamos tirar o leite e as sementes e vamos colocar isso, né? Até que a gente chegou à conclusão daquilo que é o meu organismo, e não o de outras pessoas, né? Uhum. Ou ele não estava alinhado ou algo do tipo, né? Agora, decidir por não comer mais precisou ser uma decisão, não era nem querer, porque querer eu queria melhorar de qualquer jeito, mas eu precisava decidir entre tomar o omeprazol, né, que era a indicação o resto da vida para poder comer o que quisesse em cima, ou fazer de fato uma mudança de respeitar o meu corpo, né? Então, qualquer mudança que se queira fazer requer um esforço e sacrifício, né? E como você disse, a gente prefere muitas vezes a coisa rápida, né? E isso, né? A questão do autoconhecimento, seja ele em padrões emocionais, né? A Vera tá aí, em padrões emocionais, ou pensamentos, ou enfim. Quer dizer, o autoconhecimento, ele amplia a nossa consciência, nos leva a outros patamares. Mas, de fato, né? Hoje, por exemplo, o Davi raramente fica doente, e quando ele Uhum. fica, ele já sabe o que fazer, ele já sabe mais ou Uhum. menos quais vão ser os sintomas, ele já sabe quais vitaminas ele tem que tomar para aumentar a imunidade, ele já tem essa consciência maior, né? Eu queria trazer um aspecto ligado ainda a essa questão da natureza. Eu estou aqui com o Khalil Gibran, que é um poeta, filósofo, tudo a ver, né? Mas o Khalil Gibran, ele fala sobre muitos aspectos da vida. E o aspecto, e aí ele tem vários temas, não sei se tu conhece esse livro, mas tem um que é sobre comer e beber. E ele fala o seguinte: quem dera que vocês pudessem viver, né, nós seres humanos, na fragrância, né, você estava falando de olfato, né, pudessem viver da fragrância da terra e como epífitas, que eu tive que pesquisar o que é, né, que são aquelas plantinhas que dão em cima de outras plantas e não se nutrem delas, simplesmente se apoiam ali, não tiram nutrientes, né, delas, né, ser sustentados pela luz. Mas nós, né, seres humanos, como precisam matar para comer e roubar o leite da mãe, né? Ele é um poeta, né? Do recém-nascido para apagar-lhes a sede, que se faça disso, portanto, um ato de adoração. E que sua mesa se erga como um altar em que os puros e os inocentes da floresta e das planícies sejam sacrificados pelo que no homem é mais puro e ainda mais inocente. Eu, ao ler, né, esse poema da filosofia, né, eu percebi o quanto, já que nós, né, precisaremos de fato comer das frutas das árvores, matar alguns bichos ou não, né? Os veganos estão trabalhando em cima disso. Já que teremos de se alimentar da natureza, que pelo menos fizéssemos, né? Possamos fazer isso com adoração, ou seja, com profundo respeito a cada coisa que a gente come.
a cada ser vivo que existe, inclusive aqueles, né? Como você falou, o vírus não é nem bem, nem bom e nem mal, ele simplesmente existe, né? Uhum. O que causa o bem e o mal no nosso corpo é justamente como a gente se comporta, né? Através dele. E então esse profundo respeito com cada coisa que existe na natureza, né? Desde uma fruta até um cereal, até e como todo esse processo, né? Você estava falando em a indústria já estar oferecendo, porque nós estamos mudando a nossa cultura, então aquilo que a gente quer comprar, ela vai oferecer, porque ela não vai fazer uma coisa que a gente não queira comprar, né? Então o quanto o alimento caminha desde a planta, desde a terra, até as nossas mesas. E com que respeito a gente a trata? Com que respeito a gente a trata? E se nós tivéssemos, então, essa consciência de tratar todo ser vivo, né? Porque uma planta, ela tem vida, É né? viva, a gente mata ela para comer também. Uma A gente não bactéria mata só os animais, a gente mata qualquer ser que a gente coma, né? mata tudo para poder comer, né? Então, se a gente tivesse esse respeito valoroso pelo universo que a gente mata para poder comer, a gente com certeza automaticamente estaria respeitando a nossa natureza, que é igual, é da mesma, dos mesmos átomos feitos da mesma Uhum. energia dessa natureza, né? Então, eu queria, assim, começar a fechar a nossa live trazendo, assim, um pouquinho da tua abordagem, né? De trabalhar com alimentos, de trabalhar com suplementação, de trabalhar com esses remédios que são remédios, digamos assim, que vêm da natureza, que são processados, mas que têm um respeito muito grande, tanto no que diz respeito à obtenção disso na natureza, como no processamento, como chegam na Uhum. gente. Pode falar um pouquinho disso? Então, eu acho que essa experiência de tentar produzir um alimento, por exemplo, faz com que a gente valorize muito, né? Eu sei porque uma vez eu resolvi plantar um abacaxi na minha casa e levou 4 anos para crescer um abacaxi. Daí eu disse, meu Deus do céu, eu vou lá e compro abacaxi e não me dou conta do quanto aquilo é elaborado, né? E demorado, enfim. E a gente hoje, a gente perdeu muito isso, né? A maioria das pessoas não se dá conta do quanto o planeta, do quanto alguém se dedicou, do quanto foi feito para existir aquele alimento. E quanto mais industrializado, menos a gente tem a capacidade de visualizar isso. Mas sempre existiu, né? Então hoje a gente vê, por exemplo, trabalho essencial, e fábrica de comida industrializada é trabalho essencial, porque para ir no supermercado comprar um nugget tem que ter gente lá trabalhando em várias etapas, muita gente envolvida naquilo ali, né? Então, quando as pessoas discutem essa questão de poder ficar em casa ou não, muitas vezes elas não se dão conta de quanta gente tem por trás daquilo que a gente está escolhendo. E eu cheguei a brincar, olha, essencial no supermercado devia ser só comida in natura. Deviam desconsiderar essencial tudo que vem empacotado, porque não é essencial. Ninguém vai morrer de não comer coisas empacotadas, de não comer, né? Então deixa o agricultor é muito essencial, né? Então, assim, a humanidade vai morrer rapidinho se não considerar o agricultor como essencial. Mas o processamento das coisas não é essencial. Ninguém vai morrer de não poder comprar pizza congelada, de não poder. Só que vai ter que comer aquilo que é comida de verdade. Então, ia ajudar bastante na saúde e ia ajudar muito a trabalhar nisso, né? Mas, enfim, quando eu falo comida de verdade, outro ponto essencial e que entra nessa questão do tratamento é justamente essa troca de informação que a comida tem, né? Então, se eu pegar uma tabela nutricional de uma cenoura, por exemplo, eu vou lá pegar, tem tanto de sódio, tanto de potássio, tanto de beta-caroteno, tem tantos carboidratos, proteínas, etc. Mas se eu juntar tudo aquilo, eu nunca vou formar uma cenoura.
Só a natureza é capaz de criar uma cenoura. E por que que aquilo é uma cenoura e o outro é uma beterraba e o outro é uma folha de couve? O que que tanto diferencia a informação? E a informação é uma forma de energia. E essa informação que a natureza forneceu para criar essa planta vai entrar no meu corpo no momento que eu ingiro. Então eu recebo também informação. Eu não recebo só substâncias químicas ou nutrientes, eu recebo informação. E isso é extremamente interessante. A gente tem em locais de enchente, por exemplo, a gente tem plantas que produzem mais químicos antifúngicos para o nosso corpo. Sabe? Então as plantas elas estão lá, a natureza está trocando, está nos protegendo, não só a nós, mas isso para todas as espécies, né? Então, olha que lindo isso, quando a gente come uma planta, ela tá tão suscetível a nós, aquela enchente, mas ela tá produzindo um químico pra gente ficar vivo e não morrer de uma infecção por umidade, entendeu? Então a natureza tem disso, tem essa troca e essa troca, quando a gente come, quanto mais vivo, quanto mais orgânico for o alimento, mais intensa vai ser essa troca, né? E essa informação vai trocar com o nosso corpo. E isso serve para a forma que a gente trata as coisas também, né? Porque quando a gente põe um químico, ele fornece muita informação, né? Um medicamento químico, qual que é o problema? Por que que remédio tem efeito colateral? Porque ele passa muita informação para vários sistemas. Então, no sistema que eu quero, ele pode ser ótimo, mas ele vai passar informação para todas as células do meu corpo e daqui a pouco em outras células essa informação não era essa que eu queria, né? Por exemplo, um remédio para baixar o colesterol, ele me passa a informação de que eu não vou produzir tantas moléculas de colesterol, mas no músculo ele vai me roubar energia. Ele vai inibir um processo de obtenção de energia e eu posso ter muita dor no corpo e falta de força muscular, porque é um químico, né? Então, isso acontece. Isso é o fato de a gente colocar uma coisa isolada. Então, a natureza é muito mais complexa e aí a gente podendo pegar o extrato de plantas e colocar em cápsulas, né, que sejam bem selecionadas, que tenham uma procedência legal, a gente vai ter o efeito daquelas plantas que são inúmeros e tem muitas pesquisas hoje, né, de várias e várias plantas, de vários fungos e coisas da natureza que a gente é capaz de encapsular e ingerir para melhorar os sistemas, né? Então, por exemplo, hoje a gente está aí num momento de evolução em torno do cannabis, né? O cannabis é uma planta que foi considerada droga na mesma época em que houve a reforma da medicina, né? Então, eu tenho um livro. Maconha, porque tem alguém que Cannabis conhece droga é como óleo de maconha. maconha. Então, a maconha a gente vê muito como droga, né? Mas na verdade ela foi desenhada assim culturalmente na mesma época em que houve a reforma da medicina. Então eu tenho um livro fotografado, um livro médico de 1890 e poucos, e era da medicina mesmo, né? Da indústria e tudo mais. E o óleo de maconha era a primeira opção para o tratamento de várias coisas. Era a melhor opção para o tratamento de muita coisa, sabe? E aí, em torno disso, não, essa planta tem uma parte dela tem um efeito Benéfico. psicoativo, um efeito de droga. Então a gente vai considerar isso aqui droga e tem a ver com racismo e tem a ver com coisas horríveis da história mais moderna, né? E aí foi colocado como uma droga algo que é extremamente útil e terapêutico, né? Para epilepsia infantil nem se discute mais, já está muito estabelecido que é muito eficaz. Então, hoje a gente está no momento em que o mundo inteiro está revisando a questão da legalidade do óleo da maconha sem a parte droga, né? Não estou falando aqui de da parte da droga ali, né? Da Recreacional da maconha, mas condução da... a parte médica do cannabis, e no momento em que eu vou indicar, tem todo esse cuidado de saber de onde veio, de qual que é a planta, como que ela é produzida, porque aquela planta ela vai passar muita informação, ela tem um efeito muito profundo, sabe? Eu acredito que até espiritual, né? Essas plantas que têm efeito
psicotrópico, assim, né? Quanta coisa da Amazônia, quanta coisa que tem essa conotação espiritual, porque é muito profunda, porque altera o nosso estado de consciência. Mas, enfim, se a gente tirar o THC, que é a parte química que altera o nosso estado de consciência, a gente tem uma planta exclusivamente medicinal, mas que vai passar muita informação para todas as partes do nosso sistema. Então, a gente tem que saber de onde ela vem, né? Qual foi a espécie de planta, como é que ela foi produzida, como é que ela foi trabalhada, como é que ela. Todas as etapas para a gente saber que realmente a gente está passando uma informação legal para o corpo e com isso a gente está tendo um benefício, né? Então, E essa mudança cultural, né? Ou seja, à medida em que nós vamos ficando mais conhecedores, a gente vai justamente solicitando, né, mais produtos orgânicos, né? Então, assim, hoje a gente já tem, nossa, é muito recente, se a gente for pensar, o selo do orgânico, né, em quase todos os mercados. Então, a gente vai começar a exigir, né, desse mercado aquilo que nos faz bem, mas é importante a gente decidir, né? Decidir sobre viver de fato ou viver enquanto moribundo, né? Como eu falo no mundo. Tem uma coisa que eu acho muito interessante que tu pegou agora, depois eu queria que tu respondesse a pergunta da Ana, que é o seguinte, eu acho que a natureza, né? A natureza, ela é muito comprometida conosco. A natureza é profundamente comprometida com a gente, né? Eu costumo dizer que eu não sei se vocês pedir para uma árvore, né, produzir fotossíntese. Ela vai fazer isso como essência, né, da natureza dela, né? Já o ser humano tem que pedir para que ele tenha virtudes, né? Para que ele seja fraterno, que ele seja gentil, que ele ame, que ele tudo mais, enfim. Aí daria mais uma live. A questão é que a natureza, ela é muito comprometida com a gente. Nós é que não somos, né? Muitas vezes comprometidos com ela. Então, o como nós precisamos tomar consciência dessa responsabilidade, porque essa palavra que eu queria chegar, eu acho que a gente quer, mas a gente não quer se responsabilizar, Michelle. A gente quer emagrecer, a gente quer ter uma vida saudável, a gente quer fazer exercícios, mas a gente não quer se responsabilizar pelo esforço, pelas horas, né? Porque eu vou precisar muitas vezes investir, então eu vou ter que abrir mão de coisas que são, de repente, menos importantes para poder investir nessas coisas que são mais importantes. Então, a mudança que nós precisamos fazer, né, nas nossas consciências e no mundo, ela requer abrir mão de coisas para a gente poder botar coisas. Ela requer a gente sacrificar no sentido de deixar morrer mesmo coisas que não são tão importantes para a gente poder incluir outras coisas que são importantes, né? Então, nos comprometermos também, enquanto natureza, com as leis universais que estão aí dizendo claramente, né, o que a gente deve fazer. Mas os clientes devem estar loucos para fazer perguntas, acho que a gente vai precisar fazer uma outra, ó, já vou te intimando aqui. Que boas práticas você vem aí sugerindo para a galera, inclusive respondendo essa pergunta do jejum, para criar um certo bom hábito? Eu sei que isso é complexo de responder, né? Mas é, tentar nós somos. resumir. Se eu ficar, né, Ana? Se eu ficar 72 horas sem comer, ela já me perguntou isso. Juliana, mas se a gente ficar 72 horas sem comer, né? É um bom hábito. E a low carb, enfim, quais práticas, né, que você vem experimentando, né? Eu sei que você experimenta e você experimenta através dos seus clientes também, né? A gente faz isso. Então, Nesse a, momento. que- a questão do jejum que o pessoal estava perguntando, ou do low carb, quando a gente se priva de comida, a gente vai iniciar um processo cada vez mais profundo de desintoxicação. Justamente de acessar a energia que está na gordura e dentro da gordura a gente tem toxinas. Então, tanto o jejum quanto o low carb, diminuir carboidrato, que é o alimento da gordura, eles vão gerar um estresse para o nosso corpo, tá?
Então a gente tem que ter bastante consciência disso. A gente tem que se cercar de outros hábitos que amenizem o estresse, né? Como, por Então, como eu exemplo, falei, quais são os cuidados? dormir, dormir, por exemplo, né? Então a gente não deve querer fazer jejum intermitente ou alimentação low carb se a gente não está dormindo direito, porque dormir é como tomar 8 comprimidos de anti-inflamatório, né? Uma noite de sono, ela desinflama muito, ela limpa. Vou ficar Hum? estressada porque não estou comendo. E não vou E dormir. não vou, eu preciso pesar do outro lado, eu preciso limpar, né? Então, na hora que eu vou comer, eu preciso comer nutrientes bons, eu preciso comer coisas anti-inflamatórias, né? Porque tem muita gente que, low carb, daí come só coisa industrializada sem carboidrato, não adianta nada. Eu preciso botar nutriente para dentro para ajudar o meu corpo a fazer esse processo de limpeza que é importante, que é essencial, mas que a gente tem que ter essa consciência que a gente está estressando o nosso corpo, né? A gente está demandando dele e a gente precisa dar para ele também esse apoio no sentido emocional, de não produzir toxina com estresse, de não estar colocando químico para dentro na alimentação, de estar dormindo, de fazer uma atividade física moderada que coloque o nosso corpo em movimento sem estressar, porque o exercício, assim como a alimentação, o extremo dele também é um estresse, né? Então, uma das coisas que eu comento, a atividade física aeróbica prolongada, como uma maratona, essas atividades assim, elas impõem muito estresse no nosso organismo. Tanto que o sistema circulatório de maratonistas é o mais sofrido de todos e são as pessoas com maior risco de ter um infarto, são maratonistas, mais que gordos sedentários. Porque é muito estresse naquele sistema circulatório. O coração tá bombeando com força para as artérias o tempo inteiro. Isso gera inflamação, gera estresse. Então, não que eu não possa fazer, mas eu preciso me cercar de nutrientes, de uma boa alimentação, de uma boa suplementação, de um sono reparador. Porque se eu não fizer isso, eu vou causar danos para o meu corpo, né? E aí o jejum, a dieta low carb, todas têm esse mesmo princípio de saber que eu estou melhorando, mas o melhorar tem um preço e passa por um estresse, porque eu acho que toda cura ela é meio doída, né? A gente não fica simplesmente bem. O processo de cura ele é dolorido, né? A gente tem que abrir ali a ferida, mexer nela para cicatrizar, né? Então, Esforços, né? e o emagrecimento é sofrido, o low carb é sofrido, o jejum, mas a gente tem que ter consciência disso e se cercar de coisas que vão nos deixar tranquilos mesmo em relação a isso, entendeu? Aceitar isso, aceitar aquilo que a gente está sentindo. O processo de não comer é muito interessante no sentido de se conhecer emocionalmente, porque a gente percebe o quanto a gente procura comida por carência mesmo, quantas vezes se a gente está distraído, a gente não lembra da comida, e daqui a pouco a gente está meio mal, e daí, eu não quero mais o jejum, eu preciso comer, isso aqui não funciona, eu odeio isso tudo, né? Então é um processo muito, muito forte emocional, assim. E a gente precisa reconhecer tudo isso, e a gente tem, né, aquilo que tu estava falando antes ali, o que eu considero 8 pontos essenciais para a saúde. Então, muita gente fala aí de dieta, de atividade física, mas eu acredito que existam realmente 8 pontos, e resumindo eles rápido, porque dá um dia inteiro de assunto, né? Como eu sempre falo. Fazer uma live só para os 8 pontos, ver se É, tu. dá para fazer uma vida. Então, assim, a gente tem 8 pontos, né? E resumindo, então, a gente tem realmente a alimentação, a nutrição, em todos os sentidos, né? De comer alimentos mais naturais, a comida o mais rica possível, que ela não esteja nos intoxicando e sim nos alimentando e trazendo essa informação legal. A gente tem o movimento, que não é só fazer uma atividade física, mas se manter em movimento, ficar menos sentado, né? Ter todos os tipos de estímulo, tanto de aeróbico quanto de força, quanto dessa explosão, enfim, vários tipos de movimento físico, né? A gente tem o relaxar, que nisso eu incluo aí a meditação, o sono, esse momento de parar, de realmente parar nossa cabeça que exige tanto, né? Dar uma freada e ter esse momento de recuperação e de presença para se conectar e para se recuperar.
A gente tem o brincar, que é um ponto super interessante, né? Que é um ponto de interagir com outros seres humanos, de abrir mão da nossa identidade na sociedade, de sair um pouco disso, né? De ter papéis, de ter cooperação, competição. Nós somos, isso está na nossa primitividade, isso estimula muito a nossa saúde, e a gente perdeu muito isso na nossa cultura moderna, né? A gente tem o contato com a natureza, então, tanto cuidar da natureza para ela estar saudável e nós podermos estar saudáveis, como realmente ter contato com a natureza, botar o pé no chão, tocar em um animal, trocar germes com outras espécies, né? Respirar puro. Eu postei ali no meu Instagram um estudo sobre estar no meio da floresta, o quanto isso aumenta a imunidade. Então, esse contato com a natureza, voltar para a nossa origem da natureza mesmo, como animais que nós somos, é essencial, nem que seja o mínimo de ter uma plantinha dentro de casa e botar a mão naquela terra daquela plantinha, né? A gente tem, eu sempre me perco aí, eu nem sei quantos eu já falei. Tá, vai para o sexto. Vou sexto, tá, deixa eu ver. A gente tem a questão da espiritualidade, que para mim é o mais complexo, o maior de todos, né? Então, de ter uma conexão, não precisa ser uma religião nem nada parecido, mas essa crença em algo superior e essa conexão com algo superior. Acho que a gratidão traz muito forte esse ponto. A gratidão, para mim, é o exercício que mais trabalha esse ponto. A gente tem a solidariedade, que é ajudar o próximo, né? De ter um movimento não só a nosso favor, como para outros, né? Essa doação de energia. Isso é muito reparador, isso é muito saudável para nós. Então, pessoas que se dedicam, elas vivem mais, elas têm mais saúde. Idosos que fazem trabalho voluntário, que fazem alguma ação assim de solidariedade, ficam melhores. Eu não falei os 8, será? Falta só um. Nutrição, exercício, natureza, relaxar, brincar, espiritualidade, Solidão. solidariedade. Gente, sempre faltam. E conexão humana. A gente ter relações próximas, né? É que esse ponto tá tão polêmico hoje em dia, né? Mas aqui, por Eu vou exemplo, a gente fazer. tá tendo uma conexão, ó. Tem 35 pessoas nos. Tem. Então, a gente tem níveis de conexão, a gente sabe que a conexão virtual, ela não tem nem perto o potencial que a conexão física tem, isso a gente sente, né? A gente tem um campo cardíaco que troca 4 metros com as pessoas que estão na nossa frente, então faz muita diferença e isso a gente percebe. Tem aquela pessoa que a gente tá bem e que nos energiza quando a gente tá perto, tem aquela pessoa que a gente chega perto e nos destrói, né? Sim, Então, pode pedir para eles apertar o coração, para cada um chegar aqui também, a gente poder fazer pelo menos um. Quanticamente, né? Nem falando de medicina quântica ainda, né, Michele? Mas quanticamente, acho que se eles apertarem o coraçãozinho aí, a gente vai sentir a vibração. não, a gente sente, a gente, claro, é menos profundo, mas é importante, né? A gente está tendo que trabalhar isso. Então, tem essa dualidade aí da internet aproximar e afastar. Mas eu acho que esse ponto, ele fecha muito com aquilo que a gente estava falando em questão das escolhas e da cultura. Porque nós somos justamente seres comunitários, nós não fomos feitos para viver sozinhos. O isolamento, né? Um ser humano que se isola, ele adoece mais do que uma pessoa que fuma 15 cigarros por dia. Então, o fato da gente se isolar, isso é bem complicado nesse momento, até esse assunto, né? Mas, assim, a gente se isolar de outros seres humanos é muito adoecedor para nós, né? É um grande fator de risco para nossa saúde. A gente precisa de outros seres humanos e a gente precisa justamente dessa aceitação cultural e desse acolhimento da nossa tribo, né? Então, isso eu acho que é uma grande dificuldade e é um trabalho que a gente pode fazer, e a minha pretensão, de novo, é mexer na nossa cultura,
porque a gente precisa ser aceito pelo grupo. Então, muitas vezes a gente vai tomar uma decisão de comida, porque se a gente não comer, a gente vai ser o chato que as pessoas essa pessoa não come, eu não consigo jantar, não consigo. E o que que acontece? Isso gera um sentimento muito primitivo na gente, porque a rejeição significava a morte para nós durante milhões de anos. Um Não ser humano significa abandonado, ficando. mas um ser humano abandonado na natureza, ele ia morrer muito rápido. Então, é exatamente isso que a gente sente lá dentro, entendeu? Quando a gente se sente rejeitado por um grupo ou por alguém, a gente se sente na morte iminente, que é o nosso instinto mais forte de não morrer. Então, a gente adoece muito com isso. Então, a gente precisa dessa aceitação. E isso faz com que a nossa cultura tenha um poder muito forte nas nossas escolhas. E se a gente escolher coletivamente uma nova cultura, vai ficar muito mais fácil. Porque se todo mundo tá fazendo, é lindo. Tá todo mundo fazendo e eu vou fazer também. Eu só aceito, eu me sinto bem. Mas eu ser o estranho, eu ser o primeiro a sair de pé descalço na rua, eu ser o primeiro a dizer que eu não vou comer aquilo ali, eu ser o primeiro a sentar e meditar, a dizer, ó, eu vou embora porque eu vou dormir, que eu preciso das minhas 8 horas de sono. Ser o primeiro é muito difícil, né? Sempre. Mas quando a gente é um grupo maior, isso vai ficando cada vez mais leve, mais fácil. E isso é essencial para nós, né? A gente precisa disso, a gente precisa trabalhar isso. Em terapia, né, alinhado a isso que você está falando, eu trabalho 3 grandes faltas que um ser humano pode sentir, que toda a humanidade sente, né, porque nós somos identificados com a falta. Agora tu deu uma explicação científica, médica, né, mas uma médica oriental, né, porque o médico ocidental não pensaria nisso. Mas são 3 grandes faltas, né, que é a falta de ser reconhecido, a falta de ser amado, né? E a falta justamente de ser protegido, né? Essas 3 faltas, né, que biologicamente, elas obviamente, né, acabam passando geneticamente de geração em geração, porque nada mais são que emoções também, né, transformadas aí em códigos, né, que vão passando de geração em geração. Essas 3 faltas são as faltas que nós trabalhamos terapeuticamente, né? E todas as coisas que eu decido fazer ou não fazer, né? Ou até nem decido, às vezes estou destinado simplesmente a agir no automático, elas estão justamente limitadas ou aprisionadas numa dessas faltas, né? E quando você fala assim, vamos fazer uma mudança cultural e para a gente mudar a cultura, nós precisamos de mais pessoas que sejam originais. Nós precisamos de mais originalidade do que de seguidores. Vamos lá. Tem uma coisa que eu aprendi, assim, não sei, às vezes me vem umas coisas meio loucas, assim, acho que é uma canalização de alguma ideia lá, de algum mestre sábio, que é o seguinte: tem fila, desconfia. Tem fila, desconfia. Todo mundo está dizendo que é para comer isso, desconfia. Todo mundo está dizendo que é para beber isso, desconfia. Todo mundo está dizendo que encontrou a saída para rejuvenescer, desconfia. Tá todo mundo na fila? Não vai para fila. Vai lá na frente, pergunta o que está acontecendo, né? Literalmente, né? Metaforicamente. Vai lá na frente, pergunta o que está acontecendo e depois, então, você pode decidir conscientemente se você deseja aquilo para a tua vida ou não. Então tem fila, desconfia. E uma das coisas que nós temos muito medo, justamente por conta dessa necessidade de sermos, então, amados, reconhecidos e aceitos, temos muito medo de sustentarmos uma mudança. É de sustentarmos o olhar da negação, o olhar da rejeição, o olhar, inclusive, da inveja, porque às vezes você está melhor que o outro. Você tem uma atitude melhor que o outro. E aí você deixa de manter essa atitude porque você está sofrendo olhares e aí você não suporta aquele olhar. Então, isso também acontece, né? Eu sempre falo assim que o amigo não é aquele que suporta a tua tristeza, é aquele que suporta a tua alegria.
e que além de suportar a tua alegria, é capaz de seguir você pelo exemplo. Então nós precisamos de líderes. A gente não precisa de grandes heróis, nós precisamos de mães, heroínas que possam, né, plantar as cenouras novamente. A gente precisa de tempo de qualidade, né? A gente precisa de conversar sobre tudo que estamos conversando aqui. A gente precisa sustentar, sustentar ser diferente. Não tem ninguém, não existe nada que tenha mudado no mundo que não tenha um único indivíduo que não tenha passado por isso. Não dá, é impossível, porque alguém vai ter que começar a fazer para outra pessoa, então, observar e vai ter que contar, né? Tem o mito da caverna de Platão fala justamente disso, né? Então, todos os acorrentados lá, alguém fala assim, mas não é possível que a vida seja isso, todo mundo está acreditando nisso, deixa eu ir lá e ver. E ele sai da caverna e percebe que existe vida fora da caverna, ele volta para contar, ninguém acredita, é um mito, né? São todos personagens criados, mas ele volta para falar, ninguém acredita. Então, quantas vezes, para a gente mudar uma mudança, nós vamos ter que bancar sim. Bancar uma separação de um grupo, bancar uma perda de pessoas queridas no sentido de vamos ter que selecionar muitas vezes pessoas que novas pessoas para que sejam a quem a gente quer pertencer. Muitas vezes uma família, né? Eu atendo muito família. Muitas vezes numa família o sintoma está num, mas a família inteira não quer fazer mudança. Claro. Né? E aquele ser sozinho, muitas vezes ele acaba não conseguindo, porque ele acha que ele não pode viver sem aquela família, suportar mesmo, né? Mas aí nós precisamos disso. Então, assim, aqui nessa live eu sempre faço esses pedidos, assim, né? Que cada um de nós possa pensar que essa live e essa reunião e esse encontro, e vocês estarem aqui, provavelmente não deve ser por acaso, não é uma coincidência, né? Que nós tenhamos nos encontrado há 7 anos atrás, também não é uma coincidência. É para que a gente possa provocar algum tipo de mudança, né, de consciência, que talvez possa, em pequenos passos, fazer com que a gente suporte, né, ser diferente um pouco da nossa família. Nas constelações a gente fala o seguinte, como uma fala, né, de constelação, a gente fala assim, às vezes alguém está sofrendo e a gente se vincula àquele sofrimento. A gente fica leal àquele sofrimento, a gente se iguala para poder permanecer ali na lealdade. Então, uma das falas da constelação é aquele que quer fazer a mudança, que está querendo, né, fazer a mudança, olhe para aquele que ele está vinculado e diga, eu vejo você. E eu vejo você sofrer. E eu deixo você sofrer. E eu decido fazer um pouquinho diferente. É uma fala sistêmica que ela é muito dolorida porque nós estamos acostumados a achar que isso é cruel. Mas só é possível mudar algo de geração em geração e só foi possível assim porque muitas pessoas deserdaram, porque algumas situações aconteceram de uma maneira não harmônica como gostaríamos. Mas necessário para que a gente passasse de um patamar para o outro evolutivo, né? Enfim, Michele, querida, muito obrigada. Gente, mandem coraçõezinhos, estamos nos despedindo de vocês. Faltam 7 minutos. Muito obrigada, tá? A Eu gente que agradeço. pode fazer outros como esse, para a gente se divertir aí com a galera? Pode, a gente tem que responder as pessoas, a gente não respondeu ninguém praticamente. Que situação. Ô, Michele, o que tu acha de a gente fazer uma live sobre os 8 nós que tu citou aqui rapidamente? Mas a gente podia fazer uma onde tu pode falar um pouquinho de cada uma. Quem quiser usar, gente, eu sei que aqui tem coach, terapeutas, mães, né? Quem quiser usar essa roda dos 8 nós, coloca lá, né? Criação da Michele Almeida, 8 nós da saúde. E vamos trabalhar, né? Como a gente trabalha a roda da vida, vamos trabalhar a roda da saúde, né? Mas seria uma boa, né, Michele? Bem legal. É o assunto que eu amo. Então aproveita aí, se despede das pessoas também. E eu só tenho a agradecer. Muito obrigada.
Eu queria te agradecer também, né? Como eu falei, eu tenho essa pretensão de mudar e o meu pavor de câmera é o que eu tenho que superar toda vez para poder compartilhar um pouco de tudo isso que eu acredito e que eu tanto fico buscando e recebo, enfim, né? Tanta coisa que surge no meu caminho que eu preciso, sinto que eu preciso compartilhar com as pessoas. E realmente não gosto da câmera, não gosto de exposição. Vou levar um xingão que a minha luz aqui tá horrível. Enfim, né? Mas é isso, assim, a gente tem que ir abrindo mão e ser aquele primeiro a chegar. E obrigada por todo mundo que tá escutando, né? Que tá dando apoio, isso é super importante. E acho que a gente pode desenvolver muito, sim, né? Quanto mais as pessoas estiverem dispostas aí a ouvir e trazer essa mudança, a gente precisa disso, a gente precisa é das pessoas mesmo. Deixa eu fazer falar uma coisa aqui. Agora, dizem que tudo precisa de um pouco de marketing, precisa de um pouco de venda, né? A gente está vendendo sempre, mas quem é meu cliente, já foi atendido pela Michelle, sabe disso. A Michelle, ela mora em Garopaba, mas ela é de Porto Alegre. Ela atende em Porto Alegre, atende em Garopaba. E ela tem aí uma parceria, né, para atendimentos aí comigo, pelo menos, não sei com quem mais tem parceria, mas comigo, pelo menos, de uma possibilidade, né, de acessar aí mais pessoas. Então, quem quiser saber da Michelle, depois deixa mensagens lá no direct, ou quem já curtiu, é doutora Michelle Almeida, né, que está no Insta. O pessoal de Garopaba conhece muito bem a Michelle, ela já tratou, ela tem 20 mil habitantes, ela já foi cliente dela assim em 40, porque a gente leva a família inteira. A minha família inteira não, meu pai e minha mãe, né, que são os seguidores assim, né, das questões de saúde, também fizeram um tratamento contigo e fazem, né? Mas fica aí o convite para quem quiser de fato começar um processo de conhecimento de si mesmo, né? Sobre o seu corpo, sobre as manifestações, sobre as causas, né, que estão por trás das doenças. Tá aí um caminho que a gente então está apresentando aqui. Obrigada, pessoal. Obrigada, Michele. Obrigada. Até a Boa próxima. noite, tá? Boa noite.